Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. Vamos abordar uma questão que deve preocupar a todos, que está aí, não é um fato novo. A expressão pode ser relativamente nova, mas a identificação é cada vez maior. Do que acontece notadamente na escola, nas relações pessoais. E como tudo hoje atinge também as redes sociais. Sobre um fato específico, nós poderíamos desenvolver todo o programa, mas ele é apenas a chamada, a atenção de todos aqueles que estão acompanhando esse espaço da TV Assembleia. Nós vamos falar sobre bullying e, mais exatamente no início do programa, depois desenvolvendo o tema para apreciação, análise e conclusão do telespectador, nós vamos falar sobre bullying virtual. Todos acompanharam, através dos meios de comunicação, das redes sociais, um caso de suicídio. Uma jovem de 15 anos no Canadá, que provavelmente comete suicídio e, segundo todas as informações familiares e de amigos, estava sofrendo bullying virtual. Porque em um momento de descontração, de distração, acabou concordando com a exposição de um momento íntimo, mostrou seios na rede virtual e acabou sendo alvo do bullying de conhecidos, desconhecidos, de milhares e milhares de pessoas. Não resistindo à pressão, acabou cometendo suicídio. E por isso nós trazemos aqui convidados que estarão abordando esta questão e as demais relacionadas a este comportamento, que é, acima de tudo, não recomendável, é, acima de tudo, reprovável, mas que está aí, ocorrendo, nas ruas, nas escolas, nos encontros entre menores, notadamente entre adolescentes e pré-adolescentes. Trazemos para o Democracia a doutora Rosa Veronese, que é psicóloga, conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio Grande do Sul. E mais uma vez, para a satisfação de todos nós, o Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, diretor do Departamento de Psiquiatria do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a doutora Rosa Veronese. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui e é muito importante poder falar para a mídia toda sobre essa pauta que é preocupante e que perpassa pelas nossas escolas, pelas nossas famílias todas e a sociedade em geral. A escola tem sido um espaço onde se reflete não só o bullying, mas o bullying como uma das formas de violência que está presente em toda a sociedade. E a psicologia hoje tem tido uma grande preocupação desde 2007, que vem pontuando a importância de estarmos todos presentes como categoria nos processos de escolarização para poder trabalhar a subjetividade da criança, do adolescente e poder trabalhar os processos, as relações e a mediação entre a família e a escola e principalmente na produção de saúde desses coletivos. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é. Na verdade, eu sou coordenador da Unidade de Saúde Mental do Hospital Universitário de Canoas, Mãe de Deus Canoas e UBRA, e também coordeno o Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio do Sistema de Saúde Mãe de Deus. O bullying ele é uma realidade que hoje está na rede social, porque tudo está na rede. Então, quando a pessoa está na rede, ela está no mundo, né? Então, as pessoas têm que entender que não existe privacidade na rede, né? Quando tu coloca qualquer assunto no teu mural ali, tu tá falando para o mundo o que está ocorrendo contigo. Como tu bota uma fotografia, e nesses casos as pessoas às vezes se expõem e tem uma ideia que é uma exposição até certo ponto privativa entre 2, 3 pessoas, mas na verdade entre todas as pessoas do mundo, não é? Então, às vezes, os adolescentes talvez não tenham essa noção. Tem alguns que têm, que fazem propositadamente e ficam famosos por uma aparição
na rede. Então, é a fama de 15 minutos? 15 segundos. Né? 15 segundos? O Andy Warhol, né, que falou, ou seja, famoso por 30 segundos, né? Agora já baixou para 15. Mas eu acho que o pessoal não tem ideia disso, porque ficou tão comum, né? Tu fotografa e já edita e já bota no teu Facebook, e agora tem esse outro Instagram, né? Esse um programa de fotografia. Então nós todos estamos no mundo, né? Mas a gente tem que ter ideia da repercussão do que uma fotografia nossa representa, principalmente uma menina jovem, ela está se expondo, às vezes ela está com um namorado, e aquilo parece que vai ser uma lembrança, um souvenir, que pode virar um pesadelo eterno, não é? E depois ocorre esse desespero. Então, os pais têm que orientarem os filhos em relação a isso, e muitas vezes os pais ignoram esse mundo virtual, não é? Então, assim, aquela criança, aquele adolescente que passa o dia inteiro na internet, 24 horas por dia, na internet, alguns passam 12 horas, 8 horas, algo está errado, alguma coisa está equivocada. Então tem que ver, tem que olhar, tem que ter acesso, tem que saber. E o que ocorre nesses casos? As pessoas ficam constrangidas, deprimidas, e ao invés de falar para os outros e pedir ajuda, elas ficam falando para as paredes. O Aaron Beck que fala isso, né? Quando a pessoa começa a falar com as paredes, aí vira uma catástrofe, porque as paredes não dão respostas. É muito simples tu pedir para um amigo uma opinião, para o pai, para o irmão, para um colega. Olha, estava havendo um constrangimento. Eu botei lá uma foto minha e o meu ex-namorado agora está me constrangindo com isso, né? Agora ficar falando para as paredes aí só vira catástrofe. E a primeira manifestação da menina foi dizer que se achava sozinha e perguntar a si mesmo por que ainda estava aqui, viva, no mundo, né, no meio pelo qual ela divulgou este vídeo e acabou recebendo a resposta que, conforme diz o Dr. Ricardo, nem supunha poderia ter tamanho alcance, porque não existe essa condição de avaliação em todos. Parece que está se correspondendo apenas com uma pessoa. Como se diz aqui de forma jocosa, vamos conversar isso aqui somente entre nós, né, neste estúdio agora, sem lembrar dos milhares e milhares de telespectadores que estão acompanhando a conversa. Por isso este momento é um momento de autorreclusão ou não? Esse cenário pressupõe uma análise dos outros contextos. O contexto familiar, que é um contexto importante nesse processo de desenvolvimento psicossocial da criança e do adolescente. E tem um outro contexto, que é o social, onde estão envolvidos os amigos, o grupo, que todo adolescente tem como referência. Eu chamado espírito de manada. Né? Espírito de manada, mas que é importante na construção da sua identidade. E esses momentos todos, com certeza, levaram a um outro momento, que foi essa exposição. E um dos efeitos de quem sofre bullying, um dos efeitos psíquicos, é o isolamento e a depressão. E essa fala de que ela estava se sentindo só pode ser um dos sintomas de quem está já há mais tempo sendo vítima de uma intimidação e que acabou indo para a mídia e complicando seriamente o seu quadro psíquico e emocional, levando até o suicídio, sem dúvida. Ela se dizia sentir-se presa, sozinha. E isso foi repetidas vezes nas suas mensagens virtuais. E a declaração feita também à família, porque esta revelação foi feita após a morte da Amanda Todd, de 15 anos, foi feita pela mãe dela, pela progenitora, não é? Agora a gente às vezes não se dá conta o quanto que os adolescentes se sentem dessa forma, né? Porque às vezes eles se acham feios, se acham gordos, se acham magros demais, têm acne, se acham inadequados.
E às vezes são constrangidos porque na infância e na adolescência as crianças são muito perversas, né? Então ninguém perdoa, né? Pauzinho de virar tripa, bujãozinho, né? A criança ela é perversa pela própria natureza. Então o que a gente tem que No fazer? meu tempo era Pinóquio, quem tinha o nariz mais desenvolvido. Ou quem mentia demais. O que mentia né? demais. Né? Tem vários, né? Então o que a gente vê? Que não há um diálogo, né? Não há um diálogo com as pessoas estão muito em si mesmadas, estão muito em cima de si mesmas. E isso leva ao quê? Ao auto-isolamento, né? E esse auto-isolamento é uma coisa que é falsa, porque na verdade hoje nós estamos sempre ao alcance de todos, mas às vezes a gente está no meio da multidão e também se sente só, né? Com certeza. Agora, é importante também lembrar que ser diferente não necessariamente pode ser melhor ou pior. Eu penso que é importante ter esse olhar do coletivo que está trazendo um conceito de ser diferente como ser talvez feio, ou ser mais bonito, ou ser incapaz ou privilegiado. E esse conceito de ser diferente de fato perpassa pelos grupos, principalmente dentro da escola e entre os adolescentes. É um complicador das relações, poder sustentar as diferenças e respeitar as diferenças sem gerar grandes conflitos. Agora isso aí é paradoxal, né? Porque na verdade todo mundo quer ser diferente, mas ao mesmo tempo tu tem uma tendência. Então tu quer te diferenciar para chamar atenção, para mostrar que tu existe. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que tu faz uma opção por uma tendência, por um grupo, por uma das tribos. Então tu vai te identificar com aquela tribo. Por exemplo, tu é da tribo dos emo ou dos góticos. Quais são as outras tribos mais que tem aí? Os populares, os punks. Dos desportistas, daqueles... No nosso tempo era alterofilista, agora é os outros termos, essas pessoas que fazem exercício para ficarem esbeltos. Fisiculturismo. Isso é no nosso tempo, agora eles usam outros termos. Né? Então tu quer chamar atenção, mas aí tu vai te identificar com algum dos grupos assemelhados contigo. E obviamente que tu vai ser rejeitado pelos outros. Né? Mas isso é um processo natural. Né? Então tem o grupo dos puxa-saco, tem os grupos lá dos coroinha. Do dedo duro, que é aquele que comunica o bullying que sofre a professora. Isso, né? Então tem todos esses agrupamentos aí, mas tu vai te identificar com alguém. E sempre vai ter alguém que é parecido contigo, que pensa como tu, que reage como tu. Mas para isso tu tem que sair do ensimesmamento. Porque se tu ficar isolado, aí a pessoa começa a falar com as paredes, como diz o Aaron Beck, e aí é a catástrofe total, né? Porque as paredes não são boas conselheiras, né? A solidão não é uma boa conselheira. Porque quando tu divide o teu problema com os outros, há um alívio. Então nós vamos dividir aqui entre nós, né? Um pedaço para ti, um pedaço para mim, outro pedaço para o Batista, alivia para todo mundo. Tu pega na cabeça, ela pega nos pés e eu levo no meio. Alivia, fica fácil, né? Fica compartilhado. Essa questão do diálogo, esse compartilhamento deveria, em tese, acontecer, em princípio, na família. Na família deve existir essa mediação. E na escola também essa mediação. Sim. Porque nós temos, olhando um pouco para o cenário escolar, e eu acho que é adequado nós retomarmos, considerando que existe uma discussão maior no Rio Grande do Sul, que é a educação precisa de respostas, e todo um questionamento sobre o mal-estar docente, que também
tem encontrado N dificuldades para conviver com a mesa do grupo do não, do que não aprende, do que não faz, do que não se integra, daquele que não aceita, daquele que não se submete. Vou chamar de grupo do não, a mesa do não. E esse grupo, de certa forma, tem sido o grupo que tem tido, nas pesquisas que estão nos espaços acadêmicos, uma maior participação em momentos, em situações de bullying, principalmente na hora do recreio e na hora da saída da escola, na entrada, mas é principalmente esse grupo do não, mas que, de certa forma, a possibilidade de resgatar esse diálogo pressupõe romper com o absolutismo desse modo de pensar como algo natural e de sujeito sem solução. Então, eu penso que não só ter esse olhar psicologizante ou pensar que faz parte de um grupo que está com algum tipo de transtorno, né, doutor? Mas que pressupõe uma outra estrutura familiar e uma outra estrutura escolar, com certeza. Agora eu vejo um problema muito sério em relação a tudo isso, é que as famílias hoje, elas estão muito esquizoides. Antigamente elas eram muito epileptoides, muito coladas, vivia todo mundo colado um no outro, pai, mãe, avô, papagaio, né? Agora é cada um no seu canto, né? Cada um tocando a sua vida, cuidando dos seus interesses, de uma forma bastante egoísta, né? Antigamente a gente morava em deixou casas... de ser gregário para ser disperso. Exatamente, perfeito. Eu vou dar um exemplo concreto disso. A arquitetura. As nossas casas no século retrasado eram imensas, tinham 300 quartos, poucos banheiros, o banheiro era coletivo, a cozinha e o comedouro era imenso, eram mesas, se lembra? Imensas de madeira, se reunia a família toda no domingo e mais os agregados, etc. Isso não existe mais. Hoje todo mundo mora em cubículos, verdadeiros cubículos, né? E isso é um fenômeno mundial. A Porto Alegre, a cidade que tem mais pessoas... Uma necessidade japonesa passou a ser uma opção dos demais, né? Porto Alegre, por exemplo, é a cidade que tem mais pessoas solitárias do Brasil, né? Então hoje tem mais cachorro e gato do que filhos, né? E o que está ocorrendo? Todo mundo trabalhando de uma forma desesperada. Para quê? Para pagar o seu carro 0 quilômetro, a sua viagem. Agora tem um boom que todo mundo tem que viajar. Tem sempre que viajar, não sei que tanto fogem, por quê e para quê. Qualquer feriadinho é um bando de louco entupido num monte de estrada, num monte de aeroporto, falta avião, falta estrada. Ficando a metade do tempo no caminho. Ficando a metade do tempo no caminho, e que nem os meus amigos que vão para a praia aqui me telefonam, dizem, Ricardo, Porto Alegre no verão é uma maravilha, porque aqui na praia tem fila para o mercado, tem fila para o restaurante, se come mal, é um inferno. Ventania e mosquito à noite. Exatamente. Então as pessoas inventaram que elas têm que fugir delas mesmas. Elas têm que, todo feriadinho, agora já tem um aí, vai lá 500 mil, não sei para onde, 500 mil, não sei para quê. Estão fugindo de quê? Antigamente, a gente ficava todo mundo junto, e claro que a privacidade também era quase zero, né? Porque todo mundo se metia na tua vida, se tu está te separando, por que está te separando? Porque o teu marido é isso, que o teu marido é aquilo. Mas, por outro lado, isso era o tipo de uma psicoterapia de grupo, assim, por intuição, né? Então, tu lembra que a avó e o vô, né, sempre a fulana anda estranha, o fulano anda bebendo demais, o outro está agressivo. Quer dizer, então, tinha uma psicoterapia de grupo familiar. Hoje, quando as famílias se reúnem, a maioria dos suicídios aqui em Porto Alegre são no domingo, dia que a família se reúne, porque aí brigam, né? Porque eles passam a semana inteira trabalhando, não se veem, está todo mundo trabalhando, então os pais não sabem se os filhos estão usando droga,
Eles ignoram a vida dos filhos, não sabem o que está ocorrendo na escola, não sabem o que está ocorrendo na internet. Então é cada um por si e Deus por todos, né? E como Deus não pode cuidar de todos ao mesmo tempo e a toda hora, nós temos que entender, para cada filho existe um pai e uma mãe. Que esse pai e essa mãe, na maioria das vezes, estão, como tu mesmo falaste, dispersos. Eles já não estão mais juntos. Hoje os casamentos duram no máximo, eu tenho visto ultimamente, dessa nova geração, eu tenho feito uma análise, uma média, poucos meses, um ano. E é muito. Aí tem filho, parece que está tudo certo. Eu tenho 5 filhas, né? Então eu tenho experiência pessoal disso. Então as pessoas estão muito individualistas, egoístas, né? E eu vejo assim que no nosso tempo a gente tinha aqueles amigos de infância, né? Aquelas amizades, né? De fidelidade, lealdade, solidariedade, que é uma palavra que eu acho que está cada vez mais em desuso, né? Então as pessoas muito individualistas, muito narcisistas. Vamos falar sobre individualismo, sobre narcisismo e principalmente da influência que isso tem sobre o bullying, que é também uma forma de demonstrar autoestima absolutamente ausente, não é? Quem sofre o bullying acaba perdendo a autoestima e não sabe como reagir. Mas é importante que todos tenham conhecimento das formas participativas que podem ter a família, pode ter a escola. E é importante essa análise sobre a postura do corpo docente, que parece ser de abandono.